Paz, meu irmão! Paz, minha irmã, tudo bem com vocês? Uma boa noite. Hoje eu quero falar um bocadinho sobre fé e sobre razão, ou fé versus razão. Você vive por fé ou você vive na sua razão? Imagine se hoje alguém dissesse para você assim: pule da sua janela. Creio que logicamente você não pularia se você morasse no 10º andar. Talvez se você mora no térreo, numa casa, fica mais fácil para pular a janela. Mas pela sua razão você jamais pularia. Entretanto, eu tenho certeza e convicção que se o próprio Senhor aparecesse para você e dissesse pule da janela, eu também creio que provavelmente você não pularia. E é isso que hoje eu quero conversar com você. É lógico que eu dei um exemplo extremo, mas é algo que é muito pertinente para a gente poder ouvir, entender e viver isso que nós vamos falar há pouco. Imagine que você esteja vivendo uma grande crise financeira na sua vida. Imagine que você tenha grandes problemas financeiros na sua família e chegou o final do mês e talvez você tenha que optar entre entregar o dízimo ou devolver o dízimo, que é um direito seu, ou pagar uma conta e talvez você fique em dúvida, faço ou não faço, vivo por fé ou vivo por razão. Vamos à Bíblia? Mateus capítulo 14, versículo 22, um trecho muito conhecido da palavra, e eu quero compartilhar com você uma perspectiva de fé versus razão. A palavra do Senhor diz assim: logo depois disso, disse Jesus aos discípulos que entrassem para o barco deles e atravessassem para a outra margem do lago, enquanto ele ficava ali com o povo até que partissem para suas casas. Feito isso, subiu a montanha para orar e caiu a noite, mas no lago os discípulos tinham dificuldades, pois tinha se levantado vento e o mar estava agitado. Cerca de 4 horas da madrugada, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre a água. Assustados, puseram-se a gritar, julgando ser algum fantasma. Mas Jesus logo lhes falou e os acalmou, dizendo: não tenham medo. E então Pedro gritou: Senhor, se realmente és tu, manda-me ir ter contigo, caminhando também sobre as águas. E Jesus olhou e disse: então venha. E Pedro saiu pela borda do barco e caminhou por cima da água em direção a Jesus. Aleluia! Mas olhando em torno, sentindo o vento forte, ficou apavorado e começou a afundar. E gritando, disse: Senhor, salva-me. Até aqui, irmão. Até aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero, Senhor, primeiro te louvar, porque estou chegando agora de um culto maravilhoso, aonde o Senhor, através do teu Espírito Santo, falou profundamente ao meu coração. E agora, Senhor, o Senhor está me dando a oportunidade, Deus, de ministrar a tua palavra, Pai. E eu quero, Senhor, com zelo, com segurança, Senhor, que vem de ti, mas com muito temor, Pai, ser edificado junto com os meus irmãos por essa palavra. Venha trazer à minha mente a tua fé. Venha trazer, Senhor, à minha vida a tua fé. E eu te louvo e te agradeço junto com esses que agora me ouvem. Amados, eu quero que você imagine essa situação. Eu quero que você talvez feche os seus olhos, se você puder, e que você pense que você está dentro daquele barco, em meio à tempestade. E eu quero que você imagine Jesus dizendo para você: vem, caminhando sobre as águas. Pedro não hesitou. Num ímpeto, num impulso, talvez numa alegria, numa ansiedade boa, né?
ele pula do barco e ele caminha sobre as águas. Uau! Que experiência maravilhosa! Eu tenho certeza que talvez você que está me vendo já tenha tido alguma experiência com o Senhor. Talvez não nessa intensidade de caminhar sobre as águas, mas certamente alguma experiência que marcou a sua vida. Pedro caminhou sobre as águas, não porque ele tinha esse dom de caminhar sobre as águas, não porque aquela água daquele lago era uma água muito densa que podia suportá-lo, não porque ele simplesmente pensou que ele conseguiria e ele foi e fez. Ele caminhou sobre as águas, sobre uma ordenança, a ordenança de Jesus. Jesus disse, vem. É claro, Pedro pediu, mas Jesus disse, vem. E Pedro foi. A fé que moveu Pedro naquele momento, a convicção daquilo que jamais alguém tinha feito, mas que em Jesus ele poderia fazer, trouxe a coragem necessária para que ele desse o passo à frente, para que ele pulasse do barco onde estava e de fato experimentasse aquilo que para mim é algo fantástico, maravilhoso, caminhar sobre as águas. A verdade é que enquanto Pedro estava com a sua fé vivenciada na sua atitude, ele andou, e ele deu outro passo. A fé com que Jesus, ao fazer tantos milagres na vida, na caminhada que ele passou, na vida de muitos homens, a mesma fé que Jesus dizia para esses homens, a tua fé te salvou, foi a mesma fé que moveu Pedro a caminhar sobre as águas. Talvez Pedro tivesse pensado, ou talvez nem vou falar de Pedro, quero falar agora de João, que também estava no barco, de Marcos, Lucas. Talvez esses homens, olhando, pensaram, Pedro, tu és louco. Cara, tu tá maluco. Como tu vai pular do barco? Não faça isso. Talvez você já ouviu palavras como essa, de pessoas amáveis, de pessoas que só queriam o seu bem. Eu tenho certeza que os outros discípulos que estavam no barco queriam o bem de Pedro. E apesar de a Bíblia não dizer que eles disseram isso, eu creio que alguém comentou. Eu creio, porque aquilo era impossível, andar sobre as águas. A verdade é que Pedro, ele teve fé e ele pulou. Mas quando o vento bateu, quando o mar se agitou e Pedro caminhando sobre as águas, trouxe a sua razão, o que ele estava fazendo. E eu penso que Pedro, naquele momento, trouxe para sua mente que aquilo que ele estava fazendo era impossível. E talvez o pensamento de Pedro seja o mesmo que talvez você já pensou alguma vez, o que eu estou fazendo? Nesse mesmo momento, irmão, nesse instante, Pedro começa a afundar. E aí está o segredo dessa mensagem que eu quero trazer para você. Pedro não afundou porque ele não creu que podia caminhar. Pedro não afundou porque Jesus se descuidou. Não foi por isso. Tem alguns pregadores falam que Pedro começou a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus. E não deixa de ser uma verdade. Mas a grande questão nisso tudo é, quando eu trago para a minha razão aquilo que eu devo viver por fé, certamente não vai dar certo. Você quer ver? Eu falei lá no início, te dei o exemplo de uma crise financeira onde você deveria escolher entregar o dízimo ou talvez pagar a sua conta de internet. Quando nós vivemos pela razão, a razão nos leva a pegar um papel e você olhar que todas as contas que você tem para pagar no mês vai te custar R$1.000. Entretanto, quando você olha o saldo da sua conta bancária, você vê que você só recebeu 800 de salário. A razão te diz que você não vai pagar a conta, que alguma vai ficar para trás. A fé te manda a crer que o Senhor vai te guardar e vai prover a tua necessidade. Amado, eu já vivi experiências como essa. Falo de uma realidade que eu já vivenciei.
Como Paulo fala que ele já viveu a vida de pobre, a vida de necessidade, ele já viveu a vida de abastança de muito. O Daniel pregou isso há uns dias atrás, um amigo, e Paulo diz assim que em tudo, o Senhor o protege, o Senhor o guarda. E quando eu começo a viver algo que eu preciso viver pela fé e eu trago a razão, eu estou impedindo o Senhor de agir sobre a minha vida. Eu estou impedindo o agir de Deus sobre aquilo que deveria ser por fé. Porque a fé não é a razão. A fé é a convicção. Eu posso dizer que a fé é o contrário da razão. A fé é aquilo que você não pode ver. A fé é aquilo que você não pode fazer. A fé é aquilo que você não pode sentir. Mas a fé é algo que tem que arder dentro do seu coração. E muitas vezes você vai ter que viver pela fé. Porque a palavra nos diz que o justo viverá pela fé. A fé fez Pedro dar o passo. Fez Pedro pular do barco. Pela fé, Pedro caminhou sobre as águas. Mas no momento que Pedro se deu conta daquilo que ele estava fazendo, ele começa a afundar. Hoje, irmãos, no culto, e eu acabei de chegar de um culto, pastor Rafael, nosso líder, ele prega uma mensagem lá em 2 Crônicas, capítulo 14, sobre a vida do rei Azá. E o rei Azá, por muito tempo, viveu sobre fé. Em tudo ele entregou para o Senhor. Todas as atitudes que ele tomava, ele buscava a Deus. E a palavra do Senhor fala e deixa claro que o rei Azá fez tudo que era reto ao Senhor. E ele destruiu templos aos ídolos. Ele destruiu altares que queimavam incenso a outros deuses. Ele arrancou, ele fez uma reforma dentro da sua comunidade. E a palavra diz que Deus era com ele e reinou a paz durante quase que todo o tempo do reinado dele. Permaneceu a paz, e a Bíblia diz, irmão, e você pode ver lá 2 Crônicas, capítulo 14, capítulo 15. A paz reinou naquele tempo porque o rei Azá fez tudo que era certo ao Senhor. E por isso ele tinha paz, porque Deus dava paz para ele. E assim ele levou, e a palavra nos conta uma história onde o rei Azá se deparou contra um exército de 1 milhão de etíopes. E o exército do rei Azá era de 500 mil homens. E esse exército etíope tinha 1 milhão de pessoas, tinha 300 mil carros de guerra. Era um exército, no mínimo, 1,5 dobro do exército dele. E então ele, clamando ao Senhor, ele diz assim: Senhor, eu sou fraco, e eles, os meus inimigos, são fortes. Eu preciso que o Senhor intervenha. E a palavra nos diz que o Senhor vai e ele destrói os inimigos. Ele dizima aquele 1 milhão de etíopes, aqueles 300 mil carros. Porque o rei Azá clamou ao Senhor e fez tudo que era reto ao Senhor. E então Deus manda um profeta dizer para ele que enquanto ele permanecer na fé, Deus seria com ele. E assim o rei Azá permaneceu, até que um determinado tempo, se eu não estou enganado, lá pelo 35º ou 36º ano do seu reinado, um grande exército assírio vai atrás dele e promete devastá-lo. E ao invés de ele consultar a Deus, ele vai reforçar uma aliança com um outro reinado. E aquele foi a ruína do rei Azá, porque Deus manda o profeta dizer: porque você não fez e não permaneceu na sua fé, porque você não creu no meu poder, porque você não buscou a minha ajuda, eu vou permitir que os seus inimigos te assolem, te persigam. Amados, isso é muito importante. Quando nós temos algo que precisamos viver pela fé, não podemos nunca deixar a razão prevalecer. Porque a partir do momento em que deixarmos a fé e vivemos pela razão,
aquilo se torna impossível de alcançar. Mas quando, na fé em Cristo Jesus, através do Senhor e do Espírito Santo, pela fé, nós damos o passo, por certo, vamos caminhar sobre as águas. E o meu convite hoje é que você possa caminhar sobre as águas, assim como eu quero caminhar sobre as águas a partir de agora, junto contigo. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus te abençoe, irmão. E que você viva sempre, sempre caminhando sobre as águas.